Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 8, Reações envolvendo ácidos e outros eletrófilos, parte 1, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. Nas aulas anteriores, nós discutimos as reações envolvendo bases e nucleófilos, ou seja, reações envolvendo espécies com carga negativa, ou espécies contendo um par de elétrons livre que atuava como nucleófilo, que atuava como uma base. Agora a gente passa a estudar reações envolvendo espécies positivas, que são os ácidos ou os eletrófilos. A primeira espécie positiva que nós vamos conversar e nós vamos aprofundar muito aqui agora são os carbocátions. Os carbocátions são espécies bastante reativas, mas que podem se formar com relativa facilidade ou não, dependendo de um monte de coisa que nós vamos estudar a partir de agora. Primeiro vamos investigar como é que é a formação dos carbocátions, ou seja, a formação por ionização. Essa espécie química aqui tem um carbono terciário unido a 3 cadeias carbônicas. Estão vendo? Um carbono unido a outro, a outro, a outro. Esses grupos R podem ser cadeias carbônicas iguais ou podem ser cadeias carbônicas diferentes, desde que sejam cadeias carbônicas. E aqui esse carbono terciário está unido a um átomo ou um grupo de átomos que a gente vai chamar inicialmente de X. Quando você coloca uma substância dessa em água, por exemplo, e submete isso a um aquecimento, o que acaba acontecendo é que essa substância ioniza. Essa ligação carbono átomo X, ou grupo de átomos X, se desconecta, o átomo X leva embora o par de elétrons que mantinha ele ligado a esse carbono aqui de baixo, formando uma espécie com carga negativa, ao mesmo tempo que se forma um carbocátion. Um carbono que está unido a 3 outros carbonos, ou 3 outras cadeias carbônicas, e, portanto, está com 6 elétrons na camada de valência. Isso aqui é um par de elétrons, aqui é outro, aqui é outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Isso faz esse carbono adquirir uma carga positiva. Ele está com a carga positiva, pois está com o seu octeto incompleto. Faltam 2 elétrons para preencher esse octeto. Isso é um carbocátion. Um carbocátion é um carbono que faz apenas 3 ligações, que tem 6 elétrons na sua camada de valência. Nesse caso aqui, esse processo é facilitado por alguns fatores. Água, por exemplo, é um solvente que tende a favorecer a formação de carbocátion e do seu ânion correspondente negativo, que é formado quando essa ligação se desfaz. Isso acontece porque a água é o que a gente chama de um solvente polar prótico. Um solvente polar prótico é um solvente que tem um átomo de hidrogênio conectado a um átomo muito eletronegativo, que nem é o átomo de oxigênio. Nós já discutimos isso antes. Solventes desse tipo são muito capazes de solvatar tanto carga negativa quanto carga positiva por interação eletrostática. O hidrogênio positivo pode interagir com essa espécie negativa. O oxigênio, que tem carga negativa, pares de elétrons livres, pode solvatar e estabilizar essa espécie. Então, solventes polares próticos costumam favorecer a ionização para formar carbocátion. Exatamente pelo que a gente acabou de discutir. Eles ajudam a estabilizar as cargas que são formadas nesse processo de ionização. Então, formação de carbocátion são favorecidas por solventes polares, especialmente se eles forem polares próticos, que eles têm alta tendência, eles têm uma alta constante de elétrica e, portanto, uma alta capacidade de separar cargas de sinais opostos. Por enquanto, vamos focar a atenção aqui. Quem são os melhores átomos ou grupos de átomos X para sair, para se desconectar daqui e formar tanto o carbocátion quanto essa espécie negativa? Quando você mantém padrão aqui embaixo, os grupamentos R, e vai variando quem é o átomo X ou o grupo de átomo X, e vai medindo a velocidade com que essa ionização ocorre em água, você tem a seguinte tabela. Olha isso daqui. Se a gente for variando o átomo X, que é esse grupo de átomos aqui, que você está vendo, a velocidade com que essa ionização ocorre vai mudando muito. Dá uma olhada nessa tabela aqui embaixo. Quando esse átomo X é um oxigênio unido a um enxofre, que faz 2 duplas ligações com oxigênio, aqui um carbono unido a 3 átomos de flúor, essa ionização ocorre com uma velocidade relativa de 10 a 15, extremamente alta. É muito rápido essa desconexão aqui em água para formar o carbocátion e esse grupamento X-.
Nós sabemos que isso é uma base muito fraca. Por que isso é uma base fraca? Esse par de elétrons, quando essa ligação se quebra e ela vai na direção do átomo de oxigênio, esse par de elétrons pode se estabilizar por ressonância nesse grupamento todo, além de contar com alto efeito indutivo promovido por esse grupo CF3. Isso aqui é uma base muito fraca. E olha o que está escrito aqui. Para que esse grupo saia, ele tem que ser uma base fraca. Quanto mais fraca a base for, mais rápida a velocidade de ionização vai ser, maior, a velocidade de ionização vai ser. Quando eu troco esse grupo CF3 por um anel aromático e um grupo CH3, a velocidade já cai. Agora eu não tenho mais o efeito indutivo capaz de promover a estabilização dessa base conjugada, então a velocidade agora passa a ser 10 a 13. Ainda é alta porque esse grupo aqui ainda pode se estabilizar por ressonância, o próprio efeito indutivo que os átomos de oxigênio provocam no próprio grupo que está com carga negativa. Quando eu troco o anel aromático para um grupo CH3, a velocidade cai para 10 a 11. Agora você já não tem também a conjugação com o anel aromático, agora você perde, além do efeito indutivo, além da conjugação com o anel aromático, agora você só tem um grupo CH3. Então agora a estabilização só pode ocorrer mesmo nesse grupamento, com o efeito de ressonância e com o efeito indutivo promovido pelos próprios átomos de oxigênio. Quando esse átomo X é um átomo de iodo, a velocidade cai para 10 a 8. Quando é um átomo de bromo, esse átomo X é um átomo de bromo, cai para 10 a 7, um átomo de cloro cai para 10 a 6. Como a gente está vendo aqui, a velocidade ainda continua alta. Ela ainda continua alta porque esses caras aqui eles também são estáveis. São átomos grandes, polarizáveis, nós já discutimos isso. Essas bases podem se estabilizar porque a nuvem eletrônica pode se deformar no espaço, pode se distorcer, ela responde muito bem a variações de campo elétrico e acomoda bem essa carga negativa. São átomos polarizáveis. Então é por isso que isso daqui, apesar de ser menor do que nos casos anteriores, ela ainda continua sendo uma velocidade relativamente alta. Quando, por fim, a gente olha nessa tabela aqui, esse grupamento, a velocidade já é 10 a 2. Aqui, nesse caso, o carboxilato, se esse oxigênio está aqui se desprender, levando o par de elétrons, esse é o par de elétrons que mantinha esse cara ligado ao carbono. Se a ligação se rompe e forma esse carboxilato, um carboxilato já tem menos contribuinte de ressonância do que nesses casos de cá. Agora é menos lugar para espalhar a carga negativa. Carboxilatos não são exatamente ótimos grupos abandonadores. São grupos abandonadores simplesmente ok. Eles podem sair, mas não quer dizer que isso vai acontecer numa velocidade muito alta. Nesse caso, ela ainda está relativamente alta porque esse foco de carga negativa nessa região da molécula está conjugado com esse grupo nitro, que é retirador de densidade eletrônica. Então, o grupo nitro puxa, entre aspas, densidade eletrônica na direção dele, ajudando a desacumular a carga negativa que está concentrada nessa região do íon, nessa região do ânion. É por isso que esse grupo abandonador ainda tem uma certa habilidade, tem uma certa velocidade para sair, para se desconectar desse carbono, igual a gente está vendo aqui. Então, conclusão, quanto mais fraca for a base, mais fácil isso daqui sai, mais bem acomodada essa carga negativa vai estar, e é isso que faz esse grupamento aqui, então, ionizar facilmente em água. Continuando discutindo sobre essa parte aqui, não necessariamente isso vai ter que sair com uma carga negativa. Existem grupos abandonadores que saem neutros. Olha esse exemplo aqui, um álcool terciário. Álcool terciário é um álcool que tem um grupo OH conectado diretamente a um carbono terciário. Um carbono que vocês viram pode formar carbocátion, nós vamos discutir isso com mais detalhes. Colocou um álcool terciário em meio ácido, por exemplo, o ácido sulfúrico, o álcool tem pares de elétrons livres que acaba protonando, que acaba capturando um hidrogênio do ácido, nesse caso o ácido sulfúrico. Quando o álcool captura o hidrogênio, forma um álcool protonado. O álcool usou um dos pares de elétrons para se conectar ao hidrogênio que veio do ácido, ao mesmo tempo que essa ligação se rompe, vai para o oxigênio e forma o ânion monohidrogênio sulfonato, uma base muito fraca, porque a carga negativa vai se estabilizar por ressonância e vai contar com o efeito indutivo desse monte de átomos de oxigênio que tem aí nessa estrutura. Uma vez formado isso daqui, pessoal, agora essa ligação está extremamente fraca.
O oxigênio está agora com carga positiva, ele está mais eletronegativo, ele polariza mais essas ligações, e essa ligação em especial vai ser uma que vai ser muito fácil de polarizar até que ela se rompe. O que acontece é que essa ligação vai se romper, vai na direção do átomo de oxigênio e vai desfazer essa carga positiva que existe nele, e a molécula de água, o grupo OH, sai como uma molécula de água neutra, deixando para trás um carbocátion terciário, um carbono conectado a 3 outros átomos de carbonos ou 3 outras cadeias carbônicas. Não necessariamente você pode fazer isso usando meio ácido. Às vezes a molécula que você quer remover um grupo de um carbono terciário não suporta você colocar ela em meio ácido. Existem outras formas de se fazer isso. Existem outras formas de fazer um grupo sair como uma base fraca, nesse caso aqui como um grupo abandonador neutro. Que outros grupos abandonadores neutros existem? Por exemplo, não necessariamente só um álcool vai fazer isso daqui. Isso daqui era um éter, um oxigênio unido a uma cadeia carbônica e outra cadeia carbônica. Se um dos carbonos do éter for um carbono terciário e ele estiver protonado em meio ácido, o que pode acontecer? Essa ligação se rompe, forma-se um álcool neutro. Da mesma forma que aqui em cima formou uma molécula de água neutra, pode se formar também uma molécula de álcool neutra. O oxigênio captura, recolhe esse par de elétrons da ligação, adquire aqui um segundo par de elétrons livre, a carga fica neutra, forma-se um carbocátion aqui embaixo. Outra maneira, se um éster, isso é um éster, uma carbonila unida a um oxigênio e um carbono. Se esse carbono do éster for um carbono terciário e o meio estiver ácido, nós já estudamos que em meio ácido a carbonila de um éster é que protona, não o oxigênio que está com hibridização sp3. Esses pares de elétrons são menos básicos do que os pares de elétrons do oxigênio sp2. Se isso acontecer, essa ligação aqui também enfraquece. Porque se ela se romper, esse par de elétrons pode vir para cá formar uma dupla, essa dupla se rompe e vai na direção do oxigênio, desfazendo essa carga positiva, e esse aqui nem passa a experimentar nenhuma carga positiva. Esse grupo se desconecta como um ácido carboxílico, deixando para trás um carbono terciário, um carbocátion. Como eu disse antes, não precisa ser somente ácido. O oxigênio, por exemplo, é um átomo que se une muito facilmente a silício. É muito fácil fazer essa ligação no laboratório, essa é uma ligação forte. Então, se um éster se conectar a um átomo de silício, do mesmo jeito, essa ligação vai ficar enfraquecida. Ela enfraquece para desfazer essa carga positiva que existe no átomo de oxigênio. O que pode acontecer de novo é que esse par de elétrons pode se desconectar do carbono terciário, formando uma dupla ligação nessa posição, quebrando a dupla que vai para o oxigênio e desfaz a carga positiva do oxigênio. Isso sai como um grupo abandonador neutro, mas agora em vez do oxigênio unido a um hidrogênio, o oxigênio vai estar unido a um átomo de silício. Outro átomo fácil de unir oxigênio é o átomo de fósforo. Ligações enxofre e fósforo se formam muito fácil no laboratório, pois essa também é uma ligação que tem uma energia de ligação alta. No caso, o fósforo, por ser um elemento do terceiro período da tabela periódica, ele tem orbitais para acomodar mais ligações. O que acontece aqui é que essa ligação se rompe, o par de elétrons forma uma dupla fósforo-oxigênio, outra ligação também muito forte, formando um composto neutro e deixando para trás aqui um carbocátion, um carbono unido a 3 átomos de carbono. E ainda, o nitrogênio, se ele tiver unido a 3 cadeias carbônicas e ainda um carbono, que é um carbono terciário, essa ligação também se desfaz fácil. O que acontece é que esse par de elétrons vai na direção do nitrogênio, colocando aqui um par de elétrons livre. Isso faz esse composto se transformar numa amina terciária neutra, deixando para trás também um carbocátion. Então existem várias maneiras de se formar carbocátion no laboratório, não necessariamente utilizando meio ácido. Você pode formar ligações químicas também, outros tipos de ligações químicas também, que não seja só com hidrogênio. Agora a gente conversou bastante sobre o grupo abandonador, falamos sobre grupos abandonadores que saem com carga negativa, grupos abandonadores que saem neutro, mas vamos conversar agora mais sobre os carbocátions. Por que um carbocátion existe? Eu sei que você já escutou bastante sobre eles na sua graduação, mas agora nós vamos entrar um pouco mais a fundo na estrutura e na estabilidade. Como que um carbocátion pode ser formado
e por que algumas vezes ele consegue se manter nessa forma por tanto tempo. Então olha aqui um exemplo de reação química que dá para fazer no laboratório. Um alceno em contato com um ácido, nesse caso aqui ácido sulfúrico, isso aqui acaba acontecendo. Ó. A dupla ligação é um par de elétrons em orbitais p, é uma sobreposição lateral de orbitais p. Nós já vimos isso lá nas aulas iniciais dessa disciplina. Ou seja, é um par de elétrons que se expõe na molécula. Ele está tanto aqui pela parte de cima quanto pela parte de baixo. É uma carga negativa exposta na molécula. Isso daqui é uma carga positiva também exposta nessa molécula. Essa ligação é muito polarizada para o oxigênio. E essa é uma ligação fraca e fácil de se romper, porque se essa ligação se romper, o par de elétrons pode ser estabilizado por ressonância e efeito indutivo. O que acontece então é que esse par de elétrons da dupla, a dupla se rompe e ela se conecta a esse átomo de hidrogênio formando essa ligação aqui, nesse exemplo específico. Ó. Esse par de elétrons que você está vendo aqui era o par de elétrons da ligação dupla. Quando a dupla se rompe, ó, e o par de elétrons da ligação dupla é usado para fazer uma nova ligação carbono-hidrogênio, esse carbono aqui da direita perdeu esse par de elétrons da ligação pi, da ligação dupla. Isso faz aparecer aqui um carbocátion. Então, se o carbono da esquerda usar o par de elétrons da dupla para se unir a um átomo positivo, como era aqui esse átomo de hidrogênio, forma-se um carbocátion no carbono da direita. Entretanto, essa não é a única possibilidade. Se esse par de elétrons da ligação dupla for para o carbono da direita e esse par de elétrons da ligação pi da ligação dupla fizer uma ligação nova com hidrogênio, está aqui o par de elétrons da ligação dupla, nova ligação carbono-hidrogênio, e olha aqui do lado de cá, no lado esquerdo, um carbocátion. Dois carbocátions são possíveis quando um composto que tem uma ligação pi reage com um ácido para capturar um hidrogênio. Pode se formar esse carbocátion ou pode se formar esse carbocátion. O que eu já adianto para vocês é que esse daqui é o carbocátion minoritário. Perdão, pessoal, aqui está trocado. Ó. Depois eu vou consertar isso. Esse é o carbocátion minoritário. Esse aqui é o carbocátion majoritário por algum motivo. Tem alguma coisa aqui que explica por que esse daqui se forma muito pouco e, ao contrário, esse daqui vai se formar muito mais. Esse aqui é o majoritário. Esse aqui é o minoritário. Tá. Vamos discutir então com calma. Qual que é a estrutura primeiro de um carbocátion? Como que um carbocátion é formado e que estrutura esses caras têm? Então você pode pensar assim, um carbocátion é um carbono, esse aqui então, vamos pensar nele, é o majoritário, é um carbono que está unido a 3 outros carbonos e falta uma ligação química. Então, eu posso imaginar que talvez ele seja tetraédrico, exatamente igual a um átomo de carbono neutro, um átomo de carbono que está fazendo as 4 ligações. Talvez ele seja tetraédrico, essas 3 ligações para baixo, e aqui onde deveria ter uma 4ª ligação seria um orbital sp3 vazio. Será que essa estrutura faz sentido? Faz sentido eu pensar que um carbocátion se manteria na sua hibridização sp3? Só essa região aqui é uma região vazia, não tem nada aqui, não tem pares de elétrons aqui. E aqui embaixo, essas 3 ligações são pares de elétrons. Para que essas ligações vão ficar apontadas aqui para baixo, sendo que apontar elas para baixo significa que esse par de elétrons vai se aproximar desse, que vai se aproximar desse. E esse grupo vai se aproximar desse, que vai se aproximar desse. Não faz sentido um carbocátion manter a estrutura tetraédrica, porque isso cria repulsão aqui nessa parte de baixo, uma repulsão desnecessária, já que aqui em cima não tem nada. O que acaba acontecendo é que um carbocátion, essas 3 ligações acabam indo para o plano. Elas vão para o plano, elas sobem, elas saem daqui de baixo e vão para essa região, para esse plano do espaço, justamente para impedir ou para diminuir a repulsão que existe entre esse par de elétrons e esse par de elétrons e esse par de elétrons, além de diminuir a repulsão desse grupo e desse grupo. Consequência, um carbocátion não tem uma estrutura tetraédrica, ele tem uma estrutura trigonal plana, justamente para diminuir ao máximo a repulsão entre os grupamentos que ainda restaram conectados a esse átomo de carbono. Consequência, não tem um orbital sp3 vazio. Nessa situação aqui, as 3 ligações do mesmo plano, separadas por 120 graus, isso é um átomo de carbono hibridizado em sp2, como nós já estudamos antes.
O que eu tenho aqui, então, num carbocátion é um orbital P vazio, tanto aqui pela parte de cima, quanto aqui na parte de baixo. Não faz sentido eu achar que um carbocátion é tetraédrico, ele é, na verdade, trigonal plano. Então, beleza, essa é a estrutura que um carbocátion tem. Um carbocátion, ele tem hibridização sp2 e ele tem estrutura trigonal plana. Agora vamos conversar sobre estabilidade de carbocátions. Quem são os carbocátions mais estáveis e por quê? Já foi demonstrado em laboratório que carbocátions terciários são muito mais estáveis que secundários, que são muito mais estáveis que primários, que são mais estáveis do que carbocátions metílicos. Agora, por que isso acontece? Isso foi medido, pessoal, através de uma reação onde eles reagiram carbocátion com hidreto. E eles mediram qual que era a energia liberada quando o hidreto acoplava aqui, quando o hidreto acoplava aqui, quando o hidreto acoplava aqui e quando o hidreto acoplava aqui. Como o nucleófilo utilizado, o hidreto é sempre o mesmo, a energia liberada é em função da energia que cada carbocátion tem. Quanto mais energia liberada nessa reação, maior é o nível de energia que o reagente tinha. Então, se esse daqui libera 314 kJ por mol de energia, quer dizer que ele é o que tem o maior conteúdo de energia, ele é o mais instável. E aí nessa ordem, esse libera 265, menos do que o primeiro, esse libera 247 e esse libera 230. Então, esse é o que libera menos energia, então ele tem o conteúdo de energia menor, ele é o mais estável. Então, o carbocátion terciário, ligado a 3 cadeias carbônicas, é o mais estável, seguido do secundário, seguido do primário, seguido do metílico, que não tem nenhuma cadeia carbônica em volta. Por que isso acontece? Vamos começar comparando esses dois. Por que o carbono secundário, um carbocátion secundário, é mais estável do que o metílico? Olha aqui um carbocátion secundário. Isso aqui é um carbocátion secundário. Está aqui o carbono, deficiente em um par de elétrons, com um orbital P vazio, unidão hidrogênio, outro hidrogênio e um grupo CH3. Olha o que eu enfatizei aqui, pessoal, vizinho a esse orbital P vazio. Eu enfatizei uma das ligações CH, tem 3 ligações CHs, mas eu estou enfatizando somente uma. O que pode acontecer, pessoal, é que espacialmente essa ligação aqui e essa, elas podem adotar o mesmo plano do espaço. Isso daqui, pode estar alinhado com isso daqui, não paralelo. Eu não vou conseguir fazer com que isso daqui, essa ligação, fique paralela a esse orbital P vazio. Mas eu consigo alinhar no espaço, eles conseguem ficar no mesmo plano do espaço. Eu não vou conseguir fazer esses dois ficar paralelo, porque um carbono sp3 igual a esse aqui tem que ter um ângulo de 109,5 graus. O que acontece, pessoal, é que essa ligação, esse par de elétrons, ele começa a interagir com esse orbital P vazio. Essa interação, essa tentativa que esse par de elétrons faz de fazer uma conjugação com esse orbital P vazio, é o que a gente chama de uma hiperconjugação. Hiperconjugação, então, é quando o par de elétrons de um orbital molecular ligante começa a interagir, nesse caso aqui, com o orbital P vazio. Essa interação aqui, de carga negativa desse par de elétrons com essa carga positiva, diminui o nível de energia dessa estrutura. Isso faz com que um carbocátion secundário comece a adquirir uma certa estabilidade, por causa dessa tentativa de estabilização que você está vendo aqui. Esse fenômeno já foi observado por cristalografia de raio-x. Carbocátions extremamente impedidos e poucos reativos foram analisados e eles descobriram que esse ângulo aqui, essa ligação e essa deveria ser de 109,5 graus. Mas eles descobriram que esse ângulo é menor, indicando que essa ligação está se deslocando, ela está indo na direção do orbital P vazio, na tentativa de estabilizar ele, na tentativa de fazer uma conjugação. Só que não é uma conjugação efetiva. Não é uma conjugação efetiva porque esses pares de elétrons não estão alinhados, não estão paralelos. Por isso a gente chama isso de uma hiperconjugação. Olha agora um carbocátion terciário. O carbocátion terciário, pessoal, já vai ter esse tipo de ligação, vindo das 3 direções do espaço. Então, essa ligação pode estar no mesmo plano que o orbital P vazio. Aqui para trás, esse carbono, uma das ligações carbono-hidrogênio, pode se alinhar espacialmente também com esse orbital P vazio.
E essa terceira ligação carbono-carbono aqui, ó, essa ligação carbono-hidrogênio também pode se alinhar. E aí eu vou ter hiperconjugação ocorrendo pelas três direções do espaço. Não necessariamente sempre por essa ligação carbono-hidrogênio. Aqui eu tenho outras duas ligações carbono-hidrogênio. Mesmo que essa ligação gire em torno dela mesma, isso acaba alinhando outra ligação carbono-hidrogênio e a hiperconjugação pode ocorrer por todas as direções. Quanto mais hiperconjugação em volta de um carbono positivo, mais estabilidade o carbocátion vai ter, mais estável esse intermediário de reação vai ser e mais fácil ele vai ser formado no laboratório. É por isso que carbocátions terciários são muito fáceis de ser formados quando eu comparo com os secundários, com os primários e, por fim, os metílicos, que têm uma dificuldade muito grande de ser formado no laboratório, já que 3 hidrogênios aqui em volta não conseguem fazer nenhum tipo de interação com o orbital P vazio, não tem nenhuma forma de estabilização e a estrutura simplesmente não se forma. Aliás, a hiperconjugação também é responsável por facilitar a quebra da ligação nesses compostos que vão formar esses carbocátions. Olha, por exemplo, aqui essa molécula, o brometo de isopropila. Mesmo na molécula que ainda o carbocátion não foi formado, essa ligação aqui, ó, já está se enfraquecendo mais do que o normal. Por quê? Essa ligação, sigma carbono-bromo, também tem um orbital sigma antiligante. Esses orbitais sigma antiligantes, nesse carbono aqui, ó, eles podem se alinhar com os orbitais ligantes das ligações carbono-hidrogênio da cadeia carbônica que estiver em volta desse orbital sigma antiligante. Isso começa a favorecer uma hiperconjugação interna na estrutura. Quando os pares de elétrons dessas ligações carbono-hidrogênio começam a interagir com o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-bromo, essa ligação carbono-bromo começa a se polarizar no sentido contrário de onde está ocorrendo a interação com pares de elétrons. Nesse caso aqui, com pares de elétrons de ligações químicas, das ligações carbono-hidrogênio. Isso facilita ainda mais a quebra dessa ligação carbono-bromo. E uma vez ela quebrada, aí os carbonos, as ligações carbono-hidrogênio, vão começar a estabilizar o orbital P vazio, que fica para trás também por hiperconjugação. Então, mesmo um haleto de alquila terciário, internamente ele já está sofrendo hiperconjugação e já está polarizando a ligação e facilitando ela de se quebrar. É por isso que uma vez que você coloca esse composto, por exemplo, em água, um solvente que vai estabilizar cargas positivas e cargas negativas, é só o pontapé que esse composto precisava para essa ligação, enfim, se partir e formar a espécie negativa e a espécie positiva. Principalmente se a espécie negativa for uma base fraca e que acomoda bem carga negativa, que nem é o átomo de bromo. E qual que é o processo, então, dessa ionização? Então está aqui, ó, um haleto de alquila terciário, uma ligação fraca. Internamente aqui esses grupos CH3 já estão promovendo hiperconjugação no orbital sigma antiligante que está aqui embaixo. Colocou esse composto em um solvente polar prótico, que é muito útil para separar cargas positivas de cargas negativas. O que acaba acontecendo é que esse átomo de bromo se desconecta e vai embora. Viram? Ao mesmo tempo, as cadeias carbônicas já se planarizam, elas já vão para esse plano do espaço para impedir a repulsão que um grupo CH3 tem do outro e que um par de elétrons tem do outro. Então, esse cara vai embora, uma base fraca, estável, um átomo polarizável, e fica para trás um carbocátion também estável. Por quê? Vamos enfatizar as ligações. Os pares de elétrons dessas ligações carbono-hidrogênio podem se alinhar no espaço com o orbital P vazio. E aí eles começam a se deslocar, ó, na direção desse orbital P. Eles estão com um ângulo inicialmente de 109,5 graus, esse ângulo aqui, ó, 109,5 graus. Mas repara o que acontece, ó, ele se desloca na direção do orbital P vazio numa tentativa de estabilizar, de interagir com esse orbital P vazio, diminuindo o nível de energia que essa estrutura tem. Essa interação aqui, ó, é a chamada interação por hiperconjugação, é quando a ligação se desloca, ela se movimenta na direção do orbital P vazio para estabilizar essa carga positiva que foi formada aí. Quanto mais cadeias carbônicas em volta de um carbocátion, mais estabilização, mais fácil essa espécie, esse intermediário positivo é formado no laboratório. Isso então é hiperconjugação, como eu já falei para vocês. Agora, cuidado que nem sempre
Carbono terciário sempre vai formar carbocátion facilmente. Nem sempre, cuidado que você tem que analisar caso por caso. Olha isso daqui. Você pode pensar, esse carbono aqui é um carbono que está unido a 1, 2, 3 carbonos. Então, colocou isso em água, isso vai ionizar facilmente, deixando para trás um carbocátion e uma base fraca que vai sair como grupo abandonador. Não, porque se esse carbocátion fosse ser formado, ele não consegue se planarizar para poder então começar a hiperconjugação. Por que não? Ó? Esse grupamento aqui está preso aqui, que está preso aqui. Esse grupo CH2 também está preso aqui. Essas três ligações, ó, elas estão presas com esse carbono aqui de baixo no sistema cíclico completamente rígido. Então, eu não consigo fazer essa ligação aqui vir para cá. Eu não consigo fazer essa ligação vir para cá para o plano e essa daqui também vir para o plano e deixar esse carbocátion no formato, na hibridização sp2, para que então possa começar o processo de hiperconjugação. Nesse caso aqui, como é impossível planarizar esse composto, como é impossível planarizar esse carbocátion para que a hiperconjugação comece, isso daqui simplesmente não ocorre. Esse é um tipo de carbocátion que não se forma. Carbonos que têm um grupo abandonador em cabeça de ponte, isso daqui é o que a gente chama de cabeça de ponte, isso daqui não se forma. Você não vai conseguir fazer isso no laboratório, não adianta. Do mesmo jeito, existem alguns carbocátions que parecem improvável que eles sejam formados, mas eles se formam com uma facilidade muito grande. Olha esse composto aqui. Tem um anel ciclopropano, vizinho aqui um grupo CH2 unido a um átomo de cloro. Por mais estranho que possa parecer, quando você coloca esse composto em água e aquece um pouquinho, esse composto se ioniza com uma facilidade absurdamente grande. Tão rápido quanto se aqui fosse um carbono terciário. Bastante estranho, porque isso daqui é um carbono primário. Estão vendo? Isso aqui é um grupo CH2. Como um carbono primário poderia formar um carbocátion tão fácil? Isso é verdade. Esse tipo de substância aqui se ioniza no laboratório com uma velocidade impressionante. É muito fácil formar esse carbocátion aqui. Esse é o carbocátion que nós chamamos de carbocátion ciclopropílico. E ele tem uma estabilidade fora do comum que a gente tem que analisar agora o porquê. Por que um carbocátion desse seria tão fácil de se formar no laboratório? Olha a estrutura que um carbocátion ciclopropílico tem, pessoal. Está aqui um grupo CH2, é um carbocátion primário, mas está aqui, ó, o orbital P vazio, vizinho ao anel ciclopropano. O anel ciclopropano, ele é formado, essas ligações que vocês estão vendo aqui, ó, cada carbono é um carbono, na teoria, hibridizado em sp3. Então, o orbital sp3 desse carbono se sobrepõe ao orbital sp3 desse carbono. Aí, esse orbital sp3 se sobrepõe a esse. Esse orbital sp3 se sobrepõe a esse orbital sp3. Para formar, então, essa ligação aqui que você está vendo, ó, que é feita por essa sobreposição orbital, por essa sobreposição orbital e por essa sobreposição orbital. O que acontece aqui é que, na verdade, a hibridização desses carbonos num anel ciclopropano não é exatamente sp3. O que significa um carbono ser hibridizado em sp3? Significa que esses orbitais que você está vendo aqui, ó, eles têm uma parte de caráter S e outra parte de caráter P. No orbital sp3 em específico, é 25% de caráter S, 25% deles lembram o orbital S e 75% lembram o orbital P. Só que para formar o anel ciclopropano, se essas ligações fossem formadas por orbitais sp3, isso daqui iria ficar muito tensionado. Você não iria conseguir fazer essas ligações aqui, ó, essa e essa. Porque um orbital sp3 ainda não tem um formato adequado para que esse orbital se sobreponha com esse. O que os físico-químicos e os químicos orgânicos descobriram é que no anel ciclopropano, esse carbono não está exatamente hibridizado em sp3. O caráter P desse orbital aqui, ó, que se sobrepõe com esse orbital aqui, ele é maior do que num carbono sp3. Esse carbono tem o que a gente chamaria de uma hibridização sp4. O caráter P desse orbital é ainda maior do que num carbono sp3. Isso quer dizer que isso daqui ó, lembra muito um orbital P. Aqui embaixo também isso lembra muito um orbital P. E o orbital P, ó,
eu tenho aqui do lado também um orbital P, só que vazio. Então, se isso daqui lembra quase que na sua totalidade um orbital P, a interação entre esse orbital e esse orbital aqui de baixo com o orbital P vazio é muito eficiente. É muito eficiente, inclusive, para estabilizar essa carga positiva, mesmo que aqui seja um carbono primário. Essa estabilização é tão eficiente, é tão efetiva para estabilizar essa carga positiva que nem interessa se aqui eu não tenho cadeias carbônicas, mesmo que aqui seja um carbocátion primário. Isso aqui vale tanto a pena que esse carbocátion se forma com a mesma facilidade que um carbocátion terciário se formaria, porque esses orbitais aqui lembram muito orbitais P. Do contrário, essa ligação não conseguiria ser formada, nem essa, nem essa. Quando esse anel ciclopropano desalinha, essa ligação aqui, ela gira em torno dela mesma. Se essa ligação rotacionar e o anel ciclopropano desalinhar do orbital P, essa perda de alinhamento agora coloca, por exemplo, esse orbital aqui, ó, esse par de elétrons alinhado com o orbital P vazio. A estabilização que vem daqui nem se aproxima, mas não chega nem perto da estabilização que ocorre quando o anel ciclopropano está alinhado no espaço com o orbital P vazio. Isso então explica por que carbocátions ciclopropínicos se formam tão fácil. Quando você tem 3 anéis ciclopropanos, essa estabilização é ainda maior e mais facilmente esse sistema se forma, esse carbocátion se forma. Então agora vamos começar a conversar sobre outros detalhes, sobre mais espécies positivas, derivados de carbocátions, espécies que lembram carbocátions, mas geraram algum debate na comunidade científica alguns anos atrás. Isso aqui que nós vamos ver agora é o que a gente chama de íon não clássico. É uma espécie de carbocátion, mas que alguns autores não aceitaram chamar de carbocátion, outros sugeriram que é o íon, outros sugeriram que é o equilíbrio, mas a gente vai mostrar aqui agora de maneira geral o que é esse intermediário de reação. Então, íon não clássico a partir do 7-norboneol, que é esse composto aqui, ó. Esse composto, quando entra em contato com essa substância aqui, o cloreto de mesila, que é esse pó aqui extremamente higroscópico, uma foto de quando um frasco de cloreto de mesila que estava guardado há muito tempo caiu, ó. Ficou aqui o pó completamente solidificado. Quando você coloca esse composto, então um álcool em contato com esse, o par de elétrons do álcool acaba se acoplando ao enxofre, o par de elétrons da dupla vai para o oxigênio, quando ela volta expulsa o átomo de cloro, que é um bom grupo abandonador, que remove o hidrogênio, para formar então essa substância. Agora o grupo abandonador, agora o grupo OH, que era um péssimo grupo abandonador, se transformou num tosilato. Essa ligação agora é uma ligação que se quebra mais fácil, porque se essa ligação se romper, o par de elétrons vai para o oxigênio e daqui ele pode ser estabilizado por ressonância. Então essa é uma excelente maneira no laboratório de converter um álcool, um grupo OH, num bom grupo abandonador. É convertendo um álcool num tosilato. Agora, olha um experimento que foi feito com essa substância há um tempo atrás, usando esse composto aqui, ó, o tosilato do 7-norboneol. Então, ao invés de representar todo esse grupamento, eu simplesmente vou escrever TS. Esse oxigênio é esse oxigênio e todo esse grupamento é o grupamento tosila, que eu vou simplesmente escrever TS para economizar espaço. Quando você coloca esse composto em água, ele acaba sofrendo o que a gente chama de solvólise. O que seria solvólise? Solvólise é quando o grupo abandonador sai, forma um carbocátion, e aí o próprio solvente que foi utilizado para formar o carbocátion ataca esse carbocátion, e nesse caso aqui volta a dar origem ao álcool inicial que a gente tinha aqui, ó. Estão vendo? Claro que inicialmente a água ataca o carbocátion com os 2 hidrogênios, eu preciso de uma etapa extra, onde uma base de Lewis remova um dos hidrogênios que a água trouxe, para formar esse álcool neutro. Então essa solvólise aqui, ó, esse grupo abandonador sair e a água entrar no lugar, ocorre com a velocidade que eles disseram que é a velocidade 1. Quando eles repetiram o experimento, agora usando um derivado que tem uma dupla ligação nessa posição, submeteram as mesmas condições de solvólise, eles viram que a reação agora ocorria com a velocidade de 10 elevado a 11. Absurdamente mais rápido, mais fácil de ocorrer do que no caso de cima. Aqui está se formando o carbocátion muito mais rápido do que aqui.
formando o carbocátion mais rápido, como consequência a água ataca o carbocátion mais rápido para formar o produto da solvólise. Mas espera aí, a solvólise ocorre formando um carbocátion aqui. Por que uma dupla nessa posição, aqui embaixo, nessa cadeia carbônica, iria aumentar a velocidade de solvólise? É a única diferença que eu estou vendo entre os dois compostos, entre os dois sistemas reacionais. Então, como que eu explico isso? Que justificativa tem um negócio desse? Então, vamos focar nessa reação aqui. Ó. Por que isso daqui em água se converte tão rapidamente nesse composto aqui, onde agora eu volto a ter o grupo OH? O que está acontecendo? Bom, aqui, pessoal, se eu coloco esse composto então em água, tá, essa ligação enfraquece, isso é um bom grupo abandonador, mas aqui, ó, se eu contar direitinho, esse carbono está ligado a 2 carbonos, e isso daqui é um hidrogênio, ou seja, isso daqui é um carbono secundário. Então, um carbono secundário forma um carbocátion secundário, não é exatamente o campeão de estabilidade. É estranho eu pensar que a velocidade dessa reação seja tão alta, sendo que passa pela formação de um carbocátion secundário. Se fosse só o fato de ser um carbocátion secundário, a velocidade não seria 10 a 11. Mas então, que outro fator pode estar por trás disso? Olha a posição dessa dupla, pessoal. Ela está exatamente de frente aqui, para esse carbono que está aqui conectado a um grupo abandonador. O que os químicos acabaram demonstrando é que essa dupla ligação ela sai daqui, o par de elétrons da dupla, que tem um nível mais alto de energia do que outros pares de elétrons de ligações sigmas, essa ligação se desfaz e o par de elétrons da dupla acaba fazendo uma ligação carbono-carbono com esse carbono que está aqui em cima. Quando essa dupla se conecta a esse carbono aqui em cima, isso desconecta esse tosilato, que é um excelente grupo abandonador, ele vai embora, se estabiliza por ressonância sem problema nenhum e deixa para trás esse carbocátion aqui, um carbono positivo, mas continua sendo um carbono secundário. De novo, que coisa estranha isso daqui ter se formado, sendo que, de novo, você está me mostrando um carbocátion secundário. Eu estou mostrando um carbocátion secundário, mas olha um detalhe aqui que talvez você não tenha reparado ainda. Esse carbocátion que está formado aqui, nesse carbono, ligação simples, e olha o que eu estou vendo aqui desse lado. Se eu enfatizar aqui essa área da molécula, olha o que você está vendo, pessoal, um carbono vizinho ao anel ciclopropano. Lembra o que eu acabei de mostrar para vocês sobre carbocátions ciclopropílicos? Eles são absurdamente estáveis, porque aqui, quando um anel ciclopropano é formado, esses orbitais aqui, eles têm uma hibridização que se aproxima mais de hibridização sp4, um caráter de orbital P muito grande. Esses pares de elétrons aqui, esses pares de elétrons conseguem fazer uma hiperconjugação, esses aqui, conseguem fazer uma hiperconjugação com orbital P vazio muito facilmente, estabilizando muito esse carbocátion. Então não é que se forma simplesmente um carbocátion secundário, não é isso. Forma um carbocátion, na verdade, ciclopropílico. E ainda, os químicos descobriram outra coisa, que isso daqui não mantém a estabilização somente desse jeito. Essa ligação que está aqui, ela pode se desacoplar daqui e se refazer no carbono de cá. Estão vendo? A ligação que estava aqui, esse par de elétrons, ele se desacopla e ele volta a se acoplar no carbono que está aqui, saindo do PowerPoint aqui, indo na sua direção, esse carbono da frente que era o carbocátion. O resultado é que agora o carbocátion vai para o carbono de trás. Mas ainda assim, esse carbono aqui de trás, o carbocátion, agora está vizinho a esse anel ciclopropano aqui na frente. Então, essa espécie aqui, tanto quanto essa, está estabilizado porque é um carbocátion ciclopropílico. E aí essas duas ligações ficam trocando de lugar. Isso é um íon não clássico. É uma espécie de ressonância, bota aí muitas aspas nessa ressonância, é uma espécie de ressonância que você nunca viu. Isso só é enfatizado em programas de pós-graduação, em disciplinas de pós-graduação. Esse é o íon não clássico. Várias propostas, experimentos já provaram que essa estrutura fica fazendo isso daqui mesmo, a ligação fica quebrando e desquebrando de um lado do outro, formando um carbocátion ciclopropílico de um lado, um carbocátion ciclopropílico do outro.
já se propôs que isso é um equilíbrio, já se propôs que isso é ressonância, já se propôs um monte de coisa, tem vários artigos aí na literatura, mas o fato é que a estabilidade desse cara é muito grande, o que explica por que a solvólise ocorre tão rápida. Numa última etapa, o que acaba acontecendo é que a molécula de água, o próprio solvente que você está utilizando para quebrar essa ligação com o grupo abandonador, ele acaba atacando esse carbono aqui em cima para formar uma ligação oxigênio-carbono. Quando o oxigênio ataca aqui em cima, essa ligação do anel ciclopropano se rompe e volta a formar a dupla. Olha aqui porque que no final tem uma dupla restabelecida. Aí você pode pensar assim, por que a água ataca esse carbono aqui em cima na estrutura, ao invés de, por exemplo, atacar esse carbocátion ou esse carbocátion? Bom, se a água atacasse aqui, ok, isso é uma proposta, mas eu iria manter esse anel ciclopropano na estrutura neutra final. O anel ciclopropano não é exatamente o campeão de estabilidade. Nesse caso aqui ele está se formando para estabilizar o carbocátion. Mas para formar ele, para que ele exista depois neutro, isso daí já precisa de uma outro tipo de reação química que não é essa reação aqui. É por isso que a água ataca aqui em cima para recuperar a ligação dupla, porque se ela atacasse aqui, quando o carbocátion está desse jeito, o anel ciclopropano iria ficar ao final da estrutura. Isso não é exatamente uma coisa muito boa na molécula neutra. Enquanto para o carbocátion é ótimo para estabilizar, para a molécula neutra não é exatamente a melhor opção. Olha aqui agora, como que você prova que isso está acontecendo, que essa dupla ligação, claro que isso já foi provado de várias outras maneiras, mas o primeiro experimento para mostrar isso foi o seguinte: quando você usa esse isômero aqui, ó, que o grupo tosilato está oposto à dupla ligação, a solvólise ocorre muito rápida. Se a dupla ligação estiver na molécula orientada para o mesmo lado que o grupo abandonador, a solvólise agora ocorre com a mesma velocidade do que quando não tem nada, do que quando não existe uma dupla aqui, indicando que desse jeito aqui não pode acontecer nada para estabilizar o carbocátion, favorecer a formação dele e acelerar a velocidade de solvólise. Como que a gente explica isso? Vamos olhar os dois casos. Esse daqui, o grupo tosilato orientado para a esquerda, é esse caso de cima, que a velocidade de solvólise é alta. Esse aqui é esse caso de cá, que o grupo tosilato está orientado para o mesmo lado da ligação dupla. Nesse caso de cima, olha o que acontece, pessoal. A dupla ligação está de frente para o orbital sigma antiligante da ligação com o oxigênio do grupo tosilato. Então, é simplesmente atacar aqui, formar o anel ciclopropano e o carbocátion ciclopropílico. Aqui não é a mesma coisa. Como que esse par de elétrons da dupla vai vir aqui por esse outro lado para formar uma ligação desse lado de cá? Vocês estão vendo que espacialmente isso é impossível. Olha a importância do alinhamento orbitalar em reações químicas. Se os orbitais não estão alinhados, não adianta. Não vai acontecer nada. Nesse caso específico aqui, esse par de elétrons, não adianta você vir aqui com uma seta, botar aqui, conectar e expulsar esse grupo. Não é simplesmente movimentar a seta, é entender os orbitais estão no espaço, orientados de maneira favorável para que uma interação ou uma reação química ocorra. Então isso explica por que a velocidade aqui é tão alta e aqui a velocidade é relativamente muito baixa. Então nós já vimos aí hiperconjugação, a hiperconjugação de carbocátions ciclopropílicos, mas não é só a hiperconjugação que estabiliza carbocátions. Que outros tipos de carbocátions também são bem fáceis de se formar em laboratório? Carbocátions que estejam vizinhos a ligações duplas. Olha aqui, pessoal, esse monte de exemplos, de novo, o ΔH da reação lá com o hidreto, aquilo que nós vimos anteriormente. Nesse caso aqui, nós estamos vendo que esse é o carbocátion mais estável. A energia liberada é 220 kJ por mol. Seguida por esse, depois esse, aí nesse caso aqui eu tenho um que libera 225, ele já libera menos do que esse libera 237, esse 256. Bom, então os valores estão meio misturados, vamos analisar caso por caso. Então, o que estabilizaria, por exemplo, um carbocátion desse daqui? Por que um carbocátion vizinho a uma dupla ligação iria conseguir ter alguma estabilidade, mesmo esse cara sendo um carbocátion primário? Pessoal, o carbocátion nós já vimos que é um orbital P vazio. E uma dupla ligação são dois orbitais P sobrepostos. Aqui, ó,
Esse carbocátion é esse carbocátion aqui. E eles estão alinhados no espaço. Agora, a interação entre esses orbitais, como eles estão paralelos, eles estão alinhados um de frente para o outro, é ainda mais fácil do que na hiperconjugação. Na hiperconjugação, os orbitais estão só no mesmo plano, mas não estão paralelos. Agora, com orbitais paralelos, essa interação é muito mais efetiva. O que acontece, então, é que essa dupla ligação, ó, o par de elétrons dessa dupla, esse par de elétrons pode vir para cá e formar uma dupla com esse orbital P vazio. A gente representa assim, o par de elétrons vem para cá, forma uma dupla. Como esse par de elétrons vem nessa direção, essa ligação carbono-carbono se desfaz, ficando aqui para trás um carbocátion, um carbono que só faz 3 ligações. Do mesmo jeito, o carbocátion, agora no carbono da esquerda, está alinhado com essa dupla. Então, essa dupla, o par de elétrons dessa dupla pode voltar, e eu tenho dupla ligação se formando de um lado e do outro, espalhando carga positiva entre 2 carbonos. Então, ressonância é um fator importante na estabilização de carbocátions. Carbocátions vizinhos a duplas ligações costumam ser formadas de maneira relativamente fácil. Nesse caso aqui, ó, por que agora eu tenho uma diminuição da energia desse cara? Aqui era um carbocátion primário, aqui é um carbocátion secundário. Então, além da ressonância, eu ainda tenho a hiperconjugação que vem desse carbono. Olha nesse caso aqui, 225, caiu ainda mais. Agora é um carbocátion terciário, eu estou tendo soma de fatores, a ressonância, a conjugação com o par de elétrons da dupla e a hiperconjugação com esses 2 carbonos. Então, eu estou somando hiperconjugação com conjugação, com ressonância. Agora, carbocátions vizinhos a anéis aromáticos. Olha isso daqui, pessoal. Um carbocátion vizinho a anel aromático tem energia de 233 kJ por mol. Ele é maior do que aqui esse carbocátion terciário. Ele é quase igual a esse carbocátion secundário aqui vizinho a uma dupla. Estão vendo esses dois aqui? Ó? São muito próximos. Agora é estranho, eu tenho 3 duplas ligações para estabilizar esse carbocátion. Ó. Esse par de elétrons pode vir para cá, esse vir para cá, esse vir para cá. Você consegue desenhar vários contribuintes de ressonância. Por que esse daqui não está muito mais estável? Porque um carbocátion vizinho ao anel aromático, a ressonância para estabilizar esse carbocátion perturba a aromaticidade do sistema. Então, cuidado. Não é porque está vizinho a um carbocátion, não é porque um carbocátion está vizinho, ao anel aromático, que isso vai gerar vários contribuintes de ressonância, isso vai estabilizar muito esse carbocátion. Não necessariamente, porque isso envolve uma perturbação da aromaticidade do sistema. Como consequência, a estabilização não é exatamente tão alta quanto você esperaria. Nesse caso aqui, só para concluir esse raciocínio, ó, o que está aumentando a estabilidade aqui não é necessariamente a presença do anel aromático, é o fato disso daqui ser um carbocátion secundário e aqui ser um carbocátion terciário. Mas esse não é o único tipo de ressonância, de estabilização que ocorre em carbocátions. Então, nós vimos o primeiro fator de estabilização de carbocátion são pares de elétrons de ligação sigma. Por exemplo, se vizinho ao carbocátion tiver uma ligação, um par de elétrons, lembra o que pode acontecer? Esse par de elétrons pode se deslocar na direção do orbital P vazio por um fenômeno chamado hiperconjugação, então estabilizar esse carbocátion. Está aqui em cima, o nível de energia do carbocátion, ele é alto, e aqui o nível de energia de um par de elétrons de uma ligação sigma. Quando você compara qual que é mais fácil, qual que interage mais fácil com o carbocátion, se é uma ligação sigma ou se é uma ligação pi, vamos lembrar do seguinte, o par de elétrons de uma ligação pi, ele está em orbitais P, que se afastam mais do núcleo dos átomos, e, portanto, o par de elétrons de uma ligação pi tem um nível de energia mais alto, tem um nível de energia maior. Como esse par de elétrons tem um nível de energia mais alto, ele interage mais facilmente com o orbital P vazio, ó, uma interação HOMO-LUMO mais fácil do que essa interação que você está vendo aqui. É por isso, então, que pares de elétrons de ligação π conjugam mais facilmente para estabilizar carbocátion do que pares de elétrons de ligação sigma. A hiperconjugação é um fenômeno um pouco mais difícil do que a ressonância com pares de elétrons de ligações π. E ainda tem um outro tipo de pares de elétrons que pode interagir com carbocátions.
os pares de elétrons livres, por exemplo, de átomos como oxigênio, nitrogênio. Esses pares de elétrons livres, nós já sabemos que tem um nível de energia ainda maior do que o nível de energia de elétrons de ligações π. Como pares de elétrons livres têm um nível de energia ainda maior, eles interagem com o orbital p vazio ainda mais facilmente, pois eles são mais próximos em energia. Então, isso daqui, se um carbocátion for formado vizinho ao oxigênio, que tem pares de elétrons livres, isso daqui forma uma dupla ligação e se estabiliza por ressonância muito facilmente. Aliás, o nome desse efeito aqui é efeito mesomérico, tem até um nome específico para ele. Então, vamos analisar um caso específico. Olha isso daqui. Imagina que aqui tinha um átomo de bromo conectado, esse átomo de bromo se desconectou, ficando para trás esse carbocátion. Quais são as formas que esse carbocátion tem de se estabilizar? Primeira delas, esse carbocátion está vizinho a uma dupla ligação. O que a dupla pode fazer? Se movimentar, o par de elétrons da dupla pode se movimentar para cá, formando uma dupla. Como a dupla sai daqui e vem para cá, eu coloco um carbocátion agora na ponta da estrutura. Essa é uma maneira desse carbocátion se estabilizar. Mas ele não está vizinho só ao par de elétrons da ligação π. Ele está vizinho também ao par de elétrons do átomo de nitrogênio. Esse par de elétrons pode então se sobrepor ao orbital p vazio, formando uma dupla nitrogênio-carbono. Isso faz o nitrogênio adquirir uma carga formal positiva, porque ele passa a fazer 4 ligações. O nitrogênio ele é neutro quando faz 3 ligações e tem um par de elétrons livre. E agora, qual dos dois contribui mais para o híbrido de ressonância? O de cima tem uma menor contribuição. O de baixo vai ter uma maior contribuição. Por que isso acontece? Primeiro, o nível de energia desse par de elétrons, quando eu comparo com o nível de energia desse par de elétrons. Por fim, lembra de olhar um outro detalhe. Aqui todos os átomos têm o octeto completo. Compare se aqui todos os átomos têm o octeto completo, se aqui todos têm, se aqui todos têm. Nós já estudamos fatores que favorecem formação de contribuintes de ressonância. Se você precisar dar uma revisada a isso, volta lá na nossa aula 2 e dá uma olhadinha lá sobre isso. Mas aqui o principal que eu quero te mostrar é, não se assuste com isso, com um carbocátion vizinho a um átomo de nitrogênio, um átomo de oxigênio, e ele usando o par de elétrons para formar uma ligação dupla e adquirindo uma carga formal positiva. Isso é, na verdade, bom, mesmo que o átomo seja eletronegativo, isso acaba acontecendo justamente por esses dois fatores que nós já discutimos, nível de energia e também o fato de completar o octeto de todos os átomos envolvidos aí nesse fenômeno de ressonância. Olha exemplos aqui, carbocátions que se formam muito fácil. Está aqui um carbono conectado diretamente a um átomo de cloro, um grupo abandonador relativamente bom, ele sai com relativa facilidade, e esse carbono está vizinho ao oxigênio que tem pares de elétrons livres. Pessoal, essa ligação se quebra muito fácil, mesmo que seja para deixar um carbocátion num grupo CH2. O que está acontecendo que enfraquece essa ligação é que já internamente na própria estrutura, os pares de elétrons livres do oxigênio já estão interagindo com o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-cloro. Como eles já estão internamente interagindo, colocou esse composto aqui num solvente polar prótico que separa a carga positiva de carga negativa, como eu já disse, é o pontapé que você precisava para esse par de elétrons interagir de vez com o seu orbital sigma antiligante, formar uma ligação dupla e expulsar, quebrar a ligação carbono-cloro e o cloro sair na forma de íon cloreto, ficando para trás esse carbocátion. Esse par de elétrons da dupla volta para o oxigênio, colocando a carga positiva aqui, mas o par de elétrons volta a formar a dupla e a dupla fica formando e desformando, e você pode aí desenhar até o híbrido de ressonância, mas esse daqui é o contribuinte de ressonância que mais contribui para a formação do híbrido nesse caso. Outros exemplos, nós já vimos também lá na reação de formação de iminas, que a gente estudou algumas aulas atrás, que isso daqui sai muito fácil. Por que isso daqui sai muito fácil? Porque que o grupo OH sai protonado na forma de água de forma relativamente fácil quando esse grupamento está vizinho ao nitrogênio. Internamente, o par de elétrons já está interagindo com o orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-oxigênio. Essa ligação está polarizada para o átomo de oxigênio, já que ele está positivo, está mais eletronegativo. Isso diminui ainda mais o nível de energia desse sigma antiligante.
Então, aqui eu tenho tudo que eu preciso para formar uma ligação dupla e expulsar esse grupo, formando aqui esse contribuinte de ressonância em que a dupla fica formando e desformando, formando, desformando. Isso explica então por que esse carbocátio aqui se forma tão fácil. Tudo é uma questão de orientação espacial também desses pares de elétrons, da facilidade, do nível de energia que esses pares de elétrons têm e do fato de formar carbocátions que tem aí todos os que formam intermediário de reação que tem o octeto completo de todos os átomos envolvidos. Vamos comparar agora alguns efeitos mesoméricos na estabilização de carbocátio. Isso daqui foi feito com auxílio de programas computacionais que calcularam qual que é o nível de energia envolvido na estabilização de um carbocátion que está vizinho ao nitrogênio, de um carbocátion vizinho ao oxigênio, de um carbocátion vizinho ao flúor e de um carbocátion vizinho a hidrogênio, átomos do segundo e do primeiro período, no caso do átomo de hidrogênio. Olha a energia de estabilização, é isso que significa esse EE. O fato de um carbocátion estar vizinho ao nitrogênio dá para ele uma estabilização extra da ordem de 80 quilocalorias por mol. É um grande ganho de estabilidade. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque esse par de elétrons pode, por efeito mesomérico, formar uma dupla ligação carbono-nitrogênio. Depois essa dupla pode voltar para o nitrogênio, o par de elétrons pode voltar para cá e descer de novo, e a dupla ligação fica formando e desformando, espalhando carga positiva entre o nitrogênio e o carbono. Isso daqui é um excelente contribuinte de ressonância, octeto completo, o nível de energia desse par de elétrons aqui é alto. Isso explica então por que o nitrogênio, ter um carbocátion vizinho ao átomo de nitrogênio, faz esse carbocátion ter um ganho de energia, um ganho de estabilização muito grande. Olha a queda quando eu tenho um átomo de oxigênio. Olha a queda ainda maior quando eu tenho um átomo de flúor. Por que isso acontece? Você pode pensar, o flúor tem pares de elétrons livres. Se ele tem pares de elétrons livres, do mesmo jeito que o nitrogênio, ele pode descer aqui para formar uma ligação dupla, dando origem a esse contribuinte, com todos os octetos completos. Esse daqui agora já não é um bom contribuinte de ressonância. Lembra que o flúor é um átomo absurdamente eletronegativo. O fato do flúor ser um elemento muito eletronegativo faz com que essa conjugação aqui, com que esse par de elétrons conjugue com muito mais dificuldade. Então, não adianta eu esperar que um carbocátion vizinho um átomo que tenha pares de elétrons livres, mas se ele for exageradamente eletronegativo, não vai adiantar nada, porque essa conjugação não vai ser eficiente, ela não vai ser efetiva, e na verdade isso daqui vai contribuir muito pouco para o híbrido de ressonância. Na verdade aqui, esse carbocátion vai ter um efeito mais de desestabilização do que estabilização. O efeito indutivo do flúor vai ser muito maior do que qualquer efeito mesomérico que esse átomo de flúor possa promover. Mais exemplos, agora envolvendo ressonância. Também, através de programas computacionais, foi calculado quanto de energia de estabilização um carbocátion ganha, estando vizinho a alguns determinados grupamentos funcionais. Um anel aromático, uma dupla ligação, uma tripla, um hidrogênio, uma carbonila e um grupo nitro. Olha isso. Um anel aromático dá um ganho de estabilização de 48 quilocalorias por mol. Uma dupla 43, uma tripla 34, um hidrogênio não tem ganho nenhum. Uma carbonila, agora eu já tenho menos 20. Isso quer dizer que isso daqui desestabilizou o carbocátion. Não só não fez fenômeno nenhum para estabilizar, como desestabilizou. E o grupo nitro também é a mesma coisa, desestabilizou o carbocátion. Por que isso está acontecendo? Então vamos por partes aqui. O anel aromático e uma dupla, olha o ganho em energia próximo, pessoal. De novo aquela questão, é estranho eu pensar que um anel aromático tendo 3 duplas vai gerar vários contribuintes de ressonância, e mesmo assim o ganho de energia não é muito maior do que se tiver uma dupla só. Lembra de novo do mesmo fator, tá? Vai estabilizar? Vai, mas isso envolve perturbação da aromaticidade do sistema. Então não é tanto ganho, tão vantajoso assim um anel aromático estabilizar um carbocátion, porque isso também faz ele perder a estabilidade que ele tem, a estabilidade que foi conseguida pela aromatização do sistema. Agora uma tripla ligação. Por que uma tripla ligação tem uma energia de estabilização menor do que uma dupla? Vamos olhar aqui os contribuintes de ressonância.
Então, uma das ligações π no espaço vai estar alinhada com o orbital p. Eu tenho duas ligações π, uma delas vai estar alinhada. Então, uma dessas pode se deslocar nessa direção, formar uma dupla carbono-carbono, formando aqui um carbocátion vinílico, em cima de um carbono sp2. Ó. Esse par de elétrons vem para cá, agora esse carbono perde um par de elétrons, formando um carbocátion aqui em cima. Do mesmo jeito, esse par de elétrons volta para cima, voltando a formar esse contribuinte, que tem uma tripla e um carbocátion. E aí eu tenho esse híbrido de ressonância. Mas por que esse processo aqui não é tão favorável quanto esse? Lembra o seguinte, aqui eu tenho dois átomos de carbono sp2, aqui eu tenho dois átomos de carbono sp. Se você lembrar bem, um átomo de carbono sp2 tem um caráter P maior e um átomo de carbono sp tem um caráter S alto. É 50% de caráter S. Isso faz o átomo de carbono se tornar mais eletronegativo. O fato desses átomos de carbono serem mais eletronegativos do que esses átomos de carbono dificulta essa conjugação. O par de elétrons conjuga com mais dificuldade e nós temos de novo o mesmo problema que eu mostrei no caso anterior. Quanto mais eletronegativo, quando o par de elétrons está em átomos mais eletronegativos, essa conjugação se torna mais difícil e, portanto, eu tenho menos ganho em estabilidade. É o que explica por que ter um carbocátion vizinho uma tripla não é um ganho tão grande quanto ter um carbocátion vizinho a uma ligação dupla. E agora aqui, por que essa perda de estabilização? Bom, eu poderia pensar, não faz sentido. Aqui esse carbocátion está alinhado com essa dupla ligação, com essa ligação π, carbono-oxigênio. Talvez esse par de elétrons pudesse vir para cá formar uma dupla, e na hora que esse par de elétrons vem para cá, isso forma uma carga positiva no oxigênio. E aí, do mesmo jeito, volta para trás, forma o carbocátion aqui embaixo, e aí eu teria o contribuinte de ressonância de volta aqui. Tá? Mas cuidado que agora você tem um oxigênio positivo, não porque ele está com a carga formal positiva. Você está agora com oxigênio positivo por um motivo diferente. Ele está com 6 elétrons na última camada. O número de prótons no núcleo está maior do que o número de elétrons na eletrosfera. É um tipo de carga positiva do que aquela carga formal positiva, onde ele faz 3 ligações e tem um par de elétrons livres. Lá naquele caso, o octeto do oxigênio está completo. Aqui não. Aqui você está com uma carga positiva num átomo muito eletronegativo com octeto incompleto. Essa ressonância é uma ressonância que você já sabe que não existe. Não faça esse tipo de ressonância que você está vendo aqui. Átomos eletronegativos não conseguem formar carga positiva desse tipo que você está vendo aqui. É por isso, então, que aqui eu tenho, na verdade, desestabilização. O carbocátion vizinho a carbonila é algo que você não vai ver de jeito nenhum. Principalmente vizinho a esse grupo aqui. Agora, isso daqui é um grupo fortemente retirador de densidade eletrônica. Mais ainda do que uma carbonila. Isso daqui, então, formar um carbocátion vizinho ao grupo nitro é algo que é praticamente impossível. A energia de desestabilização, nesse caso aqui, é muito alta. Então, agora você vai ler o capítulo 4 do Miller, o livro texto, os itens 1, 2, 2.A, 2.B, 2.C e 3. E aí você vai ler e vai resolver no seu caderno junto os exemplos 4.1 até o 4.7. Toda leitura adicional ela é feita no CARE.